Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vitão Sem Censura, belezinha? Tudo certinho, como é que vocês estão? Hoje batendo papo com um amigo meu em redes sociais, as famosas redes sociais. Foi no Facebook e ele... eu não sei nem se ele é socialista, mas ele defende Lula livre, preso político, aquelas coisas. Só que ele é, vamos colocar assim, socialmente falando, pelo que eu lembro desse meu amigo, ele é mais conservadorzão. Ele é de igreja neopentecostal, essas coisas todas, né? E acho até que, tipo, sei lá, é contra as drogas e tal. Mas ele é muito preocupado com o lance do social, para os pobres, essas coisas todas, né? Só que ser preocupado com isso não quer dizer necessariamente que você vai defender partidos de esquerda ou PT, mas na cabeça dele, e assim, o que impressiona é que ele não é uma pessoa, ele não é burro, ele não tem falta de inteligência, nem nada, inclusive é muito inteligente, ele é analítico, que ele é da área de exatas, então surpreende um pouco quando você é da área de exatas e você defende políticas públicas, principalmente econômicas, da esquerda, porque normalmente quem é da área de exatas tem uma claridade maior em relação à economia, porque são dados, números, fatos em que mostram os erros feitos pela esquerda economicamente. Então, esse tipo de coisa é surpreendente. A direita tem muitos erros. Eu diria até alguns erros econômicos também, porque a direita ela também gosta, ela quer ter o controle. A direita também quer ter o controle daquilo que é dito ou não dito em algum termo, mas a princípio hoje, com o Bolsonaro no poder, eu ainda não vi alguém chegar e, tipo, em cima de um grupo de manifestantes contra ele e falar, olha, fiquem quietos, senão vão todos presos. Como já via isso acontecer, inclusive, lembra lá de 2013? Que começou com um negócio que aumentou, porque a violência foi muito clara e tal, mas aí teve violência de um lado, do outro, enfim. E aí, porque foi um movimento não centralizado, né? E depois os movimentos centralizados se mostraram mais de esquerda e não necessariamente contra o governo Dilma, mas esse de 2013, eles foram bater lá no Planalto, né? Então, era uma insatisfação geral. Então não tinha aí um domínio sobre o que seria feito. Mas esses manifestantes, quando o governo era de esquerda, receberam muita porrada. Muita porrada. Eu não vi essa porrada sendo feita, pelo menos até agora, né? Tá certo que tanto para a defesa quanto para o ataque também tem só 2 meses de governo. A princípio, as pessoas estão podendo manifestar-se sem serem agredidas, e a única coisa que o governo tem feito é guerra de narrativa. Mas quando você tem um governo e esse governo não manda prender, vamos dizer assim, dissidentes ou opositores, isso é um sinal de que você está numa certa liberdade boa, pelo menos de expressão, que é o que eu defendo ao máximo. Liberdade de expressão
onde você literalmente você não pode relar a mão. Relou, esteja preso. Relou, você pode se defender. Não relou, a pessoa pode falar a maior bobagem que ele quiser. E muitas bobagens são faladas mesmo. Você não pode mandar prender, mandar matar, ou chamar a galera pra matar, ou esse tipo de coisa, pra agredir de qualquer maneira. Mas falar besteira, eu defendo que você tenha o direito de ser um bosta e falar merda. Mas as pessoas não entendem isso. As pessoas querem criminalizar a fala. As falas são uma bosta, são tudo errado, mas enfim. O ponto é o seguinte: ele me acusou de não ser crítico às coisas erradas que esse governo tem feito agora do início. Quando eu cheguei e mostrei que eu também fiz essas críticas, ele partiu pro emocional. Que você não se importa com o pobre, que você não quer diminuir a lacuna entre o pobre e o rico. Bom, partiu pro emocional, não deu nenhum dado. Eu comecei a dar dados econômicos de reportagens, entrevistas sobre o porquê da reforma da Previdência, esse tipo de coisa. Que, aliás, sendo bem claro, o sistema previdenciário, assim, eu vou dar o meu ponto de vista macroeconômico e também um pouco ideológico, mas é que as fontes mostram que seria melhor, né? Que não deveria existir INSS, não deveria existir o MEC, não deveria existir a Anatel, não deveria existir um monte dessas baboseiras, que isso aí só atrapalha a economia. Mas, dando uma resposta para a realidade, se não fizer a reforma da Previdência vai deixar de existir, porque não vai conseguir pagar ninguém. E a reforma da Previdência tem que ser feita principalmente no funcionalismo público, que são quem mais oneram, porque eles gastam, enfim, eles têm super salário, essas coisas, a elite do funcionalismo público, né? Não necessariamente só os eleitos, mas muitos funcionários públicos que recebem aposentadoria integral igual ao salário que sempre tiveram, e por aí vai. Então isso é lidar com a realidade. Na realidade eu defendo isso, defendo as privatizações, é claríssimo que eu defendo. E mostro que tem outros lugares que fizeram exatamente essas ações e deram certo. E aí, porque eles não se preocuparam com a lacuna, com a desigualdade. O importante, galera, não é a desigualdade. O importante é onde é que está o mais pobre. Digamos assim, existe o muito rico que tem 1 milhão e existe o muito pobre que tem 10 reais. Se no futuro qualquer o muito rico tiver 100 milhões e o muito pobre tiver 1 milhão, é melhor. Ou talvez, vou fazer uma conta diferente. Pense hoje que o muito rico tem 100 e o muito pobre tem 10. Não, aí a conta vai ficar muito. Vamos fazer o seguinte. Pense hoje que o muito rico tem 1 milhão e o muito pobre tem 100. Aí dá uma proporção de o que? 100 são 2 zeros, 1 milhão são 3, 4, são 6 zeros, certo? 1 milhão, né? 1000, 1 milhão, 6 zeros, certo? Então a diferença são 4 zeros, certo? Agora pense que o muito pobre tem 500 mil e que o muito rico tenha 500 milhões. A proporção aumentou, a diferença aumentou muito mais, não é? São 2 zeros, são 6 zeros, continua sendo, a proporção continua sendo a mesma, 2 zeros e 6 zeros, só que um aumentou 5 vezes e o outro aumentou 500 milhões de vezes, ou qualquer coisa parecida, enfim. Matemática de cabeça. Mas vocês entenderam o ponto? Ou melhor, digamos que o muito pobre tenha 500 mil e o muito rico tenha 5 bilhões. Pronto. A lacuna, inclusive, aumentou. Não aumentou? O mais pobre tem 500 mil e o mais rico tem 5 bilhões, galera. Saiu de 10
saiu de 100 para 1 milhão, com a diferença de 4 zeros, não é isso? E foi para uma diferença de 500 mil são 5 zeros, 5 bilhões, você colocou mais 3 zeros para frente, a proporção aumentou, não é? 5 bilhões são 3, 6, 9 zeros, 9 menos 5 dá uma diferença de 4 zeros. Continua a diferença de 4 zeros. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Então tá bom, 500 bilhões, pronto, exagera. Exagera. Digamos que o muito rico vá para 1 trilhão e o mais pobre seja 500 mil. Você aumentou a lacuna, não aumentou? Mas digamos que a economia esteja num tal que o 500 mil seja 500 mil mesmo, como seria hoje um 500 mil. Não seria bom isso? O rico ficou mais rico ainda, o rico ficou com 1 trilhão, mas o mais pobre ficou com 500 mil. A lacuna aumentou, mas você colocou o patamar do pobre lá em cima. Ah, é matemática que me falta nessas horas para fazer boas contas de cabeça para poder explicar melhor. Mas acho que vocês entenderam o ponto, né? Então, você pode aumentar a lacuna infinitamente, desde que um patamar mais baixo, o cara consiga ter, sei lá, uma moto dessa, uma casa, um carrinho desse. Ter assim, né? Que essa é a visão que as pessoas têm, mas digamos que a pessoa consiga produzir mais, tenha mais produção. E é aí que isso vai fazer a diferença, é isso que vai mudar. E você só consegue fazer essa mudança com liberdade, acabar com o bolso empresário, acabar com proteção do empresário, esse tipo de coisa, acabar com certas leis absurdas que só atrapalham as pessoas. Você só consegue isso com liberdade, liberdade econômica, liberdade para produzir, liberdade para poder ser rico. E é isso. E os diversos países que eu mostrei para ele que são assim, ele literalmente cagou. Não leu nenhuma das reportagens que eu coloquei e acha que tá errado. Não, esses países cresceram porque lá as pessoas pensam no coletivo e as pessoas não são corruptas. Caraca, quanta besteira, mano do céu. Tudo se trata de liberdade e o incentivo que as pessoas têm de fazer o certo. Não é por índole, é o incentivo. É o incentivo. A índole de países bonzinhos assim vem depois. É um outro processo. É um incentivo que vem antes. Mas fazer o quê? É isso aí, galera. Um pouco de desabafo de política e economia. Esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu.